Sobre essa lenda que existe entre o Ararendá e Poranga, era uma mulher muito vaidosa. O que aconteceu? Por coincidência, aconteceu um acidente, né? Então ficou aparecendo. Essa loura ficou sempre aparecendo. E o jovem aqui do Ararendá sempre ia para Poranga, se divertia bastante na Poranga. Não se divertia muito aqui no Ararendá. Então, às vezes, já tarde da noite, quando um ia subindo, às vezes ela dava sinal, às vezes ele voltava, às vezes ele ia. Mas os motoristas mesmo, eles sentiam que ela pedia carona, às vezes ele sentia que ela sentava perto deles, tá entendendo? E as motos, quando eles vinham, eles sentiam como que tivesse um peso na garupa, que era chamado, e aí só vinha a mente que era a loura. De longe eles avistavam, mas só que quando chegava perto não era nada, tá entendendo? E ela sempre aparecia só nas curvas mais perigosas, que foi onde teve um acidente. Então, nessa época, muita gente até parou assim de ir, o povo, os rapazes deixavam de ir com medo. Os mais velhos também deixavam de ir, por quê? Com medo, porque ela dava sinal. Às vezes ela ficava no meio da pista. Quando o carro chegava mais perto, não tinha nada, não era nada. Então, ficou uma lenda da loura da ladeira da Poranga, tá entendendo? Entre o Ararendá e Poranga sempre existiu essa lenda da loura. Aí, com o tempo, já muita gente parou de ir à noite, muito perigosa, porque a ladeira é perigosa e ela só apresentava na terceira curva, que é a mais perigosa, que foi onde aconteceu o acidente. Aí, como sempre acontecia acidente. Por quê? Eles se atrapalhavam, ficavam nervosos, ficavam com medo. Aí ficou a lenda da ladeira da Poranga. Gente, sobre essas lendas, que inclui Ararendá, outros lugares, a lenda que aqui do Ararendá sempre tinha muito comentário, é porque de primeiro aqui, principalmente onde a gente tá morando agora, era uma mata. O cemitério era do outro lado. Aí o que aconteceria? Aqui sempre apresentou normal, aí com o tempo começou, né? O povo falava, gente, tá passando, à noite tá passando um amortalhado. Aí ficou, toda noite, ficava as pessoas esperando para ver se via, mas nunca via, só por coincidência mesmo, porque nessa época a gente não tinha horário de ônibus, não. A gente descia para lá, para baixo, para poder pegar um ônibus ou algum transporte para ir para Nova Russa. Então, eram os horários que saía, que as pessoas iam descendo, que se encontrava. Muita gente chegou a ver ele subindo para o cemitério, às vezes descendo, só que era intocável. Quando a pessoa via, ou corria, ou então ficava parado. Por quê? Não conhecia, era diferente, uma roupa muito grande que chamava amortalhado, uma mortalha completa cobrindo a cabeça, só o rosto lá de fora. Então, ficou uma lenda chamada o amortalhado do beco do cemitério. Nessa época era assim, o nome dessa lenda, né? Que foi aqui dentro do Ararendá mesmo. Então, muita gente, às vezes saía 9 horas da mulher, não vai sair meia-noite que tu vai encontrar com o amortalhado. Porque tá passando uma amortalhada aí no Ararendá. Aí, não, mas eu já vi. O outro dizia, eu também já vi.